Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História e historiador pelo Uniceub. O título do vídeo é Segundo adendo ao porte de drogas, extensão do curso LRTCII. Próximo slide. Bem, gente, por que eu estou fazendo esse novo vídeo aqui, complementando os demais? Por causa do artigo 33, parágrafo ou inciso terceiro, que fala assim: oferecer drogas eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Mas vamos lá, gente. A Lei Municipal 343 de 2006, no artigo 33, ele fala: sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aí ele fala esse terceiro aqui: oferecer drogas eventualmente e tal. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando duas ou mais pessoas usam drogas, estão lá porque querem e não porque alguém ofereceu para elas. Há aqui o qualitativo de eventualmente, ou seja, abre brechas no próprio artigo. Cabe, de início, situar o ouvinte de maneira geral a doutrina de São Tomás de Aquino a respeito da justiça e lei, ambas interligadas pela sua própria natureza, sendo que a justiça é hierarquicamente maior que a lei. Essa, a lei, né? Tendo primeiro os princípios que se coadunam com a epiqueia, equidade, quando esta parte anexa e potencial da justiça julga as leis tendo em vista o bem comum. O conceito de justiça na suma teológica propriamente dita está escrito: é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, e a definição de lei na suma a lei é certa regra e medida dos atos, segundo a qual alguém é levado a agir ou apartar-se da ação. Pois temos de um lado a igualdade, de outro a equidade. A igualdade regulando os iguais e a equidade acoplando e ratificando os desiguais e desproporcionais, ampliando as liberdades, fazendo-os conforme as relações de justiça e atos humanos. Na Suma Teológica, quanto ao terceiro, deve-se dizer que a epiqueia compete ser moderadora no que concerne à observância da letra da lei. Próximo slide. Mas a moderação que faz parte da temperança modera a vida exterior do homem, no que se refere ao andar, ao vestir e noutros comportamentos deste gênero. Mas é possível que, entre os gregos, o termo epiqueia tenha servido para todos os tipos de moderação. A epiqueia, também compreendida como equidade, é parte anexa da virtude da justiça. Ela tem como propriedade ir de encontro à lei pré-estabelecida e de julgar a intenção do legislador que vá contra o bem comum. São Tomás toma a epiqueia como parte atuante da não execução da lei e da interpretação do príncipe. O príncipe hoje em uma democracia é o cidadão. Do grego epi, se acima, e dikaion, justo, ou seja, é olhar de cima à lei. A epiqueia deve ser usada apenas para leis de direito de razão, se sobrepõe ao direito positivo, que é a vida, a integridade física, a liberdade e os bens exteriores, a norma jurídica e a lei em vista do bem comum, uma vez que é meta-jurídica e consonante com as leis da natureza e hábitos gerados pela moral dos mesmos e ordenadora jurídica. Portanto, em determinados casos, aplicar rigidamente a lei vai contra a igualdade da justiça e contra o bem comum vislumbrado pela lei. Justiça legal na Suma Teológica. Só a justiça legal visa diretamente ao bem comum. Pertence não só trabalhar bem para a comunidade, mas também por parcelas dela, como por exemplo a família ou uma pessoa em particular. Definições: liberdade. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica outrem. Constituição da França, é o sentido da Constituição da França. Libertinagem. Tudo que por seu arbítrio se interfere na liberdade do outro. Aí tem aquele contraponto, né, das pessoas que não são instruídas. Alguns dizem que a libertinagem é o abuso da liberdade para consigo mesmo. Esses estão errados, pois na linguagem existe a palavra temperança,
que é se entregar a todo prazer ou todo aparente prazer. E cada palavra tem seu próprio significado. A insensibilidade é a negação de todos os prazeres. Já a moderação constitui o meio termo entre o excesso e a deficiência. Suma teológica e nas éticas. A epiqueia, equidade, quando esta parte anexa e potencial da justiça, julga as leis tendo em vista o bem comum, como já dizemos. Pois, se não é desse jeito, acabaremos aceitando o pensamento de Hans Kelsen, em Crítica do Direito Natural, página 99. Um direito positivo é válido, incluso se é injusto. Ou seja, um absurdo, né, gente? Portanto, você se estiver abusando de drogas, você não está sendo libertino, você está sendo intemperante, que é a linguagem correta. Próximo slide. Eu vou comentar agora cada um desses parágrafos ou incisos aqui, no artigo 40 da Lei 11.343 de 2006. Primeiro, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Se estiverem em desacordo com determinação legal, temos a Convenção de 88 sobre os usos tradicionais e a Constituição de 88 do tráfico lícito. E uma comunidade, e também na Constituição, uma comunidade latino-americana de nações. E na Convenção de 61, obriga ao Estado que se que de determinada data em diante, o cidadão que assinar um termo por ele feito e deixar no Ministério Público, esse cidadão pode fumar ópio. É isso mesmo que vocês ouviram, galera. A Convenção de 1961, artigo 49, parágrafo 2, C, ele fala: só será permitido fumar ópio às pessoas registradas para tal finalidade perante as autoridades competentes a 1º de janeiro de 1964. E o 2, o agente pratica o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho da missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Então, isso daqui se redunda, né, no sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que eu não fiz nada mais além do que expor pensamentos de autores conscientes de substâncias psicoativas junto com a legislação e com as normas internacionais. É o 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sede de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de inserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Aqui também se redunda em sem autorização, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Por exemplo, na sede de entidade social, cultural, recreativa ou beneficente, pode ter uma autorização lá do superior com o encarregado ou com quem tem que fazer tal função, de que ele pode usar a maconha em determinado local naquele tempo para ele viver a vida dele. Um leigo de vida consagrada, que tem um trabalho de levar a imagem de Nossa Senhora para os lares das famílias para rezar o terço, por exemplo, esse membro, depois que fez as tarefas dele, por que ele não pode fumar um lá no quarto dele ou no jardim do mosteiro ou da entidade ou da sede da entidade que ele participa? E também nos recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza. Gente, pensa num festival isso ou uma festa semanal de música, como de música eletrônica ou de sertanejo. Claro que vai ter droga lá a rodo. E tipo, os organizadores já falam já para deschavar isso, entendeu? Tipo,
para respeitar mesmo, os seguranças não ficarem atrás. Aí, tipo, e também tratamento de dependente de drogas. Ah, é? Que legal! Então, o médico, então, ele é o mais. Como é que eu posso dizer? Ele está indo contra a determinação legal aqui, porque ele droga os dependentes de droga com outras drogas, que são piores do que as drogas que os dependentes de uso, os dependentes químicos usam determinada droga. Porque quando a gente fala de dependência química, a gente fala mais de ópio, né? Heroína, codeína, morfina, essas coisas assim, né? De mais flebotomia, que é seringa na veia e tal. Então, tipo, como é que eu posso dizer aqui que não tem o serviço de tratamento dependente de drogas ou de reinserção social? Sendo que vai ter drogas lá que são ditas como legais, mas na verdade são mais prejudiciais do que todas aquelas que o senso comum diz que é ilegal. Essa que é a verdade, gente. Vamos para o próximo slide. Continuando aqui, gente. 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal, dessa determinação supõe trânsito, ou seja, você está na barreira e foi encontrado com determinado entorpecente ou droga afim. Como aprendemos nos vídeos desse canal, há muitas possibilidades decorrentes de precisar ser ilícito o tráfico para ser crime. E ainda há nesse artigo sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 6. Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a que tenha qualquer motivo diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Aí aqui, né, a realidade de hoje, né, gente? Os meninos do tráfico. Aí os processos, né? A indolação, que é parte do processo de preparar para a venda determinada droga em um envelope ou plástico. Venda no varejo feita por menores, né, gente? Tudo que aprendemos foi para esse artigo. Nunca mais tirar a infância de maneira tão brutal, pois muitos fazendo isso na esperança de durar mais tempo longe da cadeia e praticam crimes de potencial ofensivo maior, latrocínio, por exemplo, né, gente? Pela própria realidade ou senso comum pensar de que tá tudo ilegal quando se vai ler e percebe que na verdade está legal. Basta conscientização dessas pessoas da máquina estatal e de justiça. O 7 agora, o agente financiar ou custear a prática do crime, com o detalhe de ser sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. É isso, gente, que eu tinha para falar nesse vídeo. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Valeu!